A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos do Direito da Mineração, tem a honra de apresentar o webinar A Lei Geral de Proteção de Dados e a Mineração. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, indústria e inovação e infraestrutura. E o último, trabalho digno e crescimento econômico. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Cíntia Souza Castilho, presidente da Comissão de Estudos do Direito da Mineração da OAB São Paulo. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente aí por proporcionar esse evento, né? Extremamente atual. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, aprovada em 2018, com vigência agora em agosto de 2020, vai afetar todas as áreas que nós temos, né? Seja comércio, indústria, compras pela internet, escolas. Então, todas as áreas serão impactadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí a gente tem diversas questões para esclarecer com referência à questão da mineração, né? A gente tem a mineração, que ela envolve direito do consumidor, a gente tem outras questões entre o fornecedor, né? Entre a mineração em si, quem está adquirindo, para quem ela vai fornecer, seja ceramista, seja para outros fins. E a gente precisa lidar com essa situação. A gente tem problemas também relacionados aos órgãos públicos, né? Porque como a mineração, ela é uma concessão da Agência Nacional de Mineração, né? O título minerário para poder fazer a exploração. Então, a gente também vai trabalhar essa questão, como funcionará a questão do órgão público, né? Dos órgãos que concedem tanto, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração, como também a própria outros órgãos ambientais para licenças de instalação, licenças de operações, e aí a gente vai tentar modular aí como será essa questão daqui para frente, né? Lembrando que já estamos em setembro, né? E a lei já está em vigência a partir de agosto. A gente teve aquela situação delicada, se entraria em vigência agora, se entraria em vigência em 2021, e acabou que estaria entrando agora em 2020. Então, para falar sobre esse assunto extremamente importante, né, nós teremos hoje 3 pessoas muito conceituadas. A gente tem o presidente licenciado, né, o Vinícius Marquesa, do CREA São Paulo, engenheiro de telecomunicações, o Dr. Vitor Fernandes Serri de Souza, advogado, especialista em Direito Processual Civil e Contratos, vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção de Santana. E também o Dr. Alexandre Fernandes da Silva, graduado em Tecnologia da Informação, especialista em Segurança da Informação e Cybersecurity, com MBA em Gestão de TI. Neste momento, então, para iniciar o nosso evento, espero que todos gostem, né? Aproveitem. Passo a palavra, então, ao Vinícius Marques. Vinícius. Obrigado, Cíntia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelo convite. Para mim, é bem interessante falar a respeito desse assunto especificamente. É um pouco do que eu vivo no meu dia a dia, né? Não só como, apesar de licenciado, né? Estou licenciado do CREA São Paulo desde o dia 3 de março, mas é um pouco da minha área de formação. Sou engenheiro de telecomunicações, então vivo um pouco disso no dia a dia. E como gestor público também, eu acabo tendo que ter essa interface com esse tipo de situação, e a LGPD ela nos impõe aí um desafio para os próximos meses, e dentro desse prazo, é claro que é uma coisa
assim, todo mundo já sabia, acho que desde 2019, com o presidente Temer, né, o projeto de lei ele foi sancionado com o prazo para entrada em vigor. É um desafio jurídico também, acredito eu. É um caso que vai envolver formações multidisciplinares para, no caso de um órgão público, a gente conseguir implementar e atender todas as definições. Falar a respeito disso hoje é interessante justamente para esclarecer tanto para público, que também é uma parte interessada, o cidadão, né, que de alguma maneira também está envolvido nessas situações, para a gente como gestor público, e temos aí, no caso do CREA São Paulo, os órgãos de controle ali, que são responsáveis pela fiscalização de uma autarquia federal, como no nosso caso, a gente tem o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, que estão ali nos tutelando, vamos dizer assim, e mais o Conselho Federal, que também tem a obrigação de implementar e de orientar todos os demais conselhos, os regionais, para que cumpram a lei, né? No momento que a gente vive, a transformação digital, ela é uma realidade. A gente já vinha num processo de evolução digital que nos obrigava a nos transformar, porque a tecnologia ela acaba chegando de qualquer forma, e a pandemia ela potencializou e nos obrigou a uma série de situações, né? A gente precisou se adaptar, e eu acho que ficou mais evidente, ainda mais sensível a importância de se ter uma lei que proteja e que dê segurança com relação a essas informações, essa parte digital de tudo isso que está acontecendo, porque é um movimento que chegou e quem não se adaptar, independente da iniciativa privada ou setor público, mais cedo ou mais tarde vai ter que se adaptar, não tem jeito, vai ter que obedecer aos regramentos, senão claramente, assim, evidentemente a gente vai ter problemas. Tanto como gestor e as suas penalidades, como as responsabilidades de estar à frente de órgãos públicos, mas também como a iniciativa privada vai ter também a sua função e a sua responsabilidade. Eu realmente, sendo muito sincero, eu acho que é um desafio, tem muita coisa que ainda não está claro com relação à implementação. Nós teremos dificuldade, sim. Isso não quer dizer que eu não seja a favor, muito pelo contrário, eu acho que é um progresso muito interessante nós termos a LGPD no formato que ela está hoje, como ela está posta hoje. Ou seja, nós temos que nos adaptar, mas é claro que a forma de se exigir essa execução, essa implementação e as penalidades, elas também contam muito nesse processo, vamos dizer assim, de transição, né? A gente sai de um momento que a gente tem pouco controle com relação a essa situação. O controle ele é necessário, mas a forma como a gente vai implementar isso se deve, claro, a uma série de situações, a própria criação aí da agência, né, da autoridade aí de controle, ela ainda é, para mim, um pouco, ela não está clara, apesar de eu ter visto aí como que vai ser a formatação, a parte regimental, mas quais entidades farão parte do conselho, como se dará esse regimento interno, as indicações, no caso dos diretores, do diretor-presidente, porque a gente quer que funcione, a gente não quer que seja mais uma burocracia, e aí eu não estou tecendo nenhuma crítica, nem nenhum tipo de observação política, é realmente como uma pessoa que tem uma formação técnica, eu gostaria muito que isso fosse feito com um objetivo voltado para realmente funcionar e para melhorar a vida das pessoas, entendeu? Para proteger os dados, para que esses dados não sejam utilizados de maneira incorreta,
para que os órgãos públicos possam se adaptar e assim também prestar serviços melhores e mais seguros para o cidadão, para que a iniciativa privada também consiga se adaptar, e eu acho que é muito importante para a iniciativa privada, ainda mais as empresas que se relacionam ou têm negócios com empresas de fora, e a gente sabe que, e aí quem é da área pode falar até melhor que eu, mas da importância de se ter implementado esse tipo de situação e como as empresas de fora olham isso na hora de fazer negócios com empresas brasileiras. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de evoluir nesse segmento, mas vai depender muito eu acho que desse progresso político e como esses detalhes serão tratados pelo parlamento. Então, mas eu, como bom brasileiro, acredito muito que a gente, no final, vai ter uma situação sólida, concreta, transparente, não tão burocrática. Eu acho que uma das dificuldades hoje da LGPD é o fato do setor público como um todo, e não é uma crítica, é uma constatação, ele ser analógico e você vir com uma iniciativa tão tecnológica e tão digital como essa, realmente pega todo mundo de surpresa. A gente tem hoje uma realidade analógica, o setor público ele não está preparado para se adequar à legislação, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal. E eu acho que a gente tem muito que evoluir nesse segmento de transformação digital, mas eu acho que a lei ela pode ser um catalisador nesse processo de transformação digital. No caso do CREA São Paulo, é um órgão que ele fiscaliza aí, todas as engenharias, né? Ele é responsável pela fiscalização do exercício profissional, inclusive no segmento da mineração, né? E a gente tem a obrigação também, sem dúvida, de nos adaptarmos e implementarmos essa lei de acordo com o que for determinado aí, pelo Congresso, como o próprio regramento da agência nos impor, entendeu? Mas eu tenho certeza que vai ser um desafio muito grande e a gente precisa muito que as coisas sejam postas de maneira muito clara, de maneira muito equilibrada e de maneira real, para que isso funcione, não para que a gente tenha só um regramento jurídico, e esse regramento jurídico, às vezes, ele mais prejudica, devido ali ao fato dos órgãos de controle corretamente exigirem o cumprimento da lei, mas a realidade da iniciativa do setor público, às vezes, é outra. E aí, às vezes, a gente fica ali amarrado, sem conseguir implementar como deveria por uma série de restrições. Mas, com certeza, primeiro, eu vejo como uma evolução, sou totalmente assim, adepto e a favor dessa evolução por parte da legislação, no sentido de dar essa segurança. Mas eu também tenho a realidade do dia a dia, que eu sei dos desafios e as limitações de setores, como no caso a nossa autarquia federal e o setor público em si, por não estar hoje no ano de 2020, vamos dizer assim, né? A realidade do setor público ela é um pouco diferente da iniciativa privada. Então, assim, eu acho que eu gostaria muito mais de ouvir hoje do que falar, porque realmente é um assunto que vai nos obrigar aí a uma série de mudanças e a gente vai ter que se adaptar. É verdade, isso é uma discussão. Talvez as empresas privadas tenham um pouco mais de mobilidade, uma facilidade de contratação, né, com o de estudos, hoje os órgãos são realmente analógicos, né, e simplesmente, ainda que a gente tenha um tempo. Cíntia, eu não sei se é só para mim, mas o seu som está picotando bastante. Está dando para entender bem pouco. Não.
Agora está sem som. Tá ruim. Agora sim. Melhorou? Ok. Sim? Então, assim, eu acredito, concordo com você, Vinícius, com relação em se tratando de órgão público, estarmos ainda na era analógica, né? Então, assim, a facilidade que uma empresa privada, o doutor Vitor vai falar sobre isso, o doutor Alexandre também, é realmente aquela ausência de burocracia para você poder fazer a contratação de empresas especializadas, né? E aí tem um suporte muito grande com relação a isso. Ainda que seja um grande desafio para empresas grandes, né? Empresas com um grande número já um grande anos de existência, com um grande número de funcionários, de negócios multinacionais. Então, mesmo porque aqui no Brasil é uma lei, outras a matriz, que às vezes está em outro país, é outra lei. Então, eu imagino que o desafio realmente será muito grande para que todos possam se adaptar. Agora, voltando para o lado da ambiental, mineração, órgão público, vai ser um grande desafio, né? A gente tem diversas situações, hoje você consegue acessar, a gente teve na nossa última reunião, né, doutor Vitor, falando exatamente sobre isso, questões de que você consegue qualquer dado de qualquer pessoa acessando o próprio Tribunal de Justiça, né? Você tem acesso, você tem lá todas as informações. Então, não só para o órgão público como o CREA São Paulo ou qualquer outro, ou a própria agência de mineração, que também se você acessar lá, eles na verdade, eles já conseguiram fazer algumas limitações de informações apenas com relação ao CPF da pessoa. Se você tiver acesso ao sistema SEI, que é o sistema de informação deles, de processo digital, você também já consegue ter acesso aos documentos, aos dados sensíveis, que o Dr. Vitor vai falar. Então, ainda assim, eu acredito que, de início, a gente não vai conseguir se adaptar tão fácil, né? É um desafio que teremos que ter paciência aí com todos. Eu acredito que, juridicamente, teremos uma avalanche de ações decorrente da facilidade de dados, mesmo porque tem empresas que adquirem dados pessoais, telefone e outras informações, para poder entrar em contato, né? Nosso telefone toca às vezes o dia inteiro com empresas que a gente nunca teve acesso, que a gente nunca teve contato ou e-mails, e essas empresas também terão que se adaptar. Mas eu também estou aqui para aprender, viu, Vinícius? É por isso que eu passo, então, a palavra agora para o Dr. Vitor. Dr. Vitor. Bom dia a todos, agradeço muitíssimo mais uma vez o convite da doutora Cíntia, pelo trabalho brilhantemente realizado à frente da Comissão de Direito da Mineração. Estendo os agradecimentos ao Dr. Caio dos Santos, presidente da Seccional Paulista, e de modo que é um privilégio estar na presença do Vinícius e do Alexandre para a gente poder fazer mesmo um brainstorm aí, porque respostas absolutas efetivamente a gente não tem. As ponderações do Vinícius são bastante realistas, porque não é imposição de óbices ou tampouco críticas políticas, mas é a realidade mesmo, intrínseca à lei e às dificuldades que ela impõe. Eu sempre fui, ou pelo menos desde o primeiro semestre, com a postergação e movimentos de postergação desta lei e também de outras, por conta da superveniência do Covid, que inevitavelmente fez retardar várias tramitações e também fez retardar vários mecanismos para a efetiva implementação de algumas leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu, por várias vezes, escrevi e me manifestei em alguns artigos no sentido de que eu concordava com a vigência imediata da lei, de modo que isso talvez corroboraria para se mudar o mindset, né, como se diz atualmente, ou a cultura, de modo que as empresas e que também os órgãos públicos tivessem tempo de implementar as ferramentas e se adequar àqueles ditames da lei, mas não necessariamente da imposição punitiva que a lei trazia.
e efetivamente foi isso que aconteceu. Nas últimas semanas a gente viu que a lei emergiu na sua vigência, mas que as punições ficaram e seguem postergadas aí para o segundo semestre do próximo ano. Me parece que isso é positivo porque não estimula um descumprimento, em que pese a punição não está vigente, mas estimula uma adequação passo a passo, né? Uma adequação segmentada, de modo que, quando efetivamente a punição esteja em vigor, as empresas e os órgãos públicos já estejam, pelo menos, adaptados àquelas tramitações que a lei exige, e também isso dê tempo, como o Vinícius bem colocou aí, para que o órgão fiscalizador se estabilize claramente, porque isso é algo que verdadeiramente a gente não tem definido como vai ser, como será e como será o mecanismo de fiscalização disso. O que a gente vê, e certamente é isso trazendo a exemplo aí do que aconteceu na Europa com a GDPR, que é a matriz da LGPD, as empresas, e aí eu me atenho aí à questão privada, que não se adequarem à lei, elas vão ter algo muito pior do que a punição pecuniária que a lei traz, que é muitíssimo alta, diga-se de passagem, podendo chegar aí a 50 milhões de reais ou a 2% do faturamento anual da empresa. Mas sim a perda dos negócios que isso pode gerar de modo global. Então, não estar adequado a isso significa perder negócios, né? Isso passa a ser mais uma vertente de compliance. Isso passa a ser mais uma vertente que vai depor sobre a reputação e sobre a seriedade nas transações daquela determinada empresa. Então, a grande punição por não estar adequado, efetivamente é ficar de fora de gerar negócios, novos negócios e bons negócios de modo mundial. Então, isso é algo novo, né, no nosso país, e o Brasil se coloca à frente quando a gente pensa aqui na América do Sul, nesse sentido. Então, isso é um passo importante, mercadologicamente falando, e traz um status positivo para o país estar adequado a essas circunstâncias. Por outro lado, a gente encontra óbices por conta de um momento também socioeconômico delicado, também provocado pelo Covid. O país já vinha tentando se recuperar de algumas instabilidades políticas que inevitavelmente acabam gerando oscilações socioeconômicas, e então ele passa a ser ainda mais afetado do que outras nações por conta da paralisação e das paralisações que o Covid gerou. Isso faz com que também esse movimento de resguardo das pessoas, que consequentemente tenha gerado um maior volume de trabalho via home office, também corrobore para retardar um pouco mais as iniciativas de implementação da LGPD, que não são fáceis, porque além de exigirem diversos treinamentos, exigem diversas pesquisas e diversas entrevistas com os membros das empresas, justamente para poderem serem instruídos de como passarem a coletar, a tratar e a armazenar os dados que são coletados. Independentemente das empresas terem como fim dados. E é aí que isso impacta de forma genérica e generalista em qualquer segmento, inclusive o minerário. Não há uma norma ou pontos específicos da Lei Geral de Proteção de Dados para o setor minerário. Mas o setor minerário é um setor muitíssimo importante e essencial à nossa economia, à nossa vida, e logo é fortissimamente impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porque quando a gente fala também de mineração, a gente fala de empresas pequenas, médias e gigantescas. As gigantescas, muito provavelmente,
já estão, por diretrizes externas muito anteriores da LGPD, adequadas inevitavelmente ou quase próximo de estarem muito adequadas à LGPD. Mas o pequeno minerador também vai precisar estar adequado a isso, porque ele também vai passar a ser alvo desse tipo de sanção. E isso pode atingi-lo fortemente, porque, enfim, a fiscalização não vai ser igualitária. Então, é importante que ele também esteja atento a cumprir os ritos formais que essa legislação determina. E aí, quando se depara com essas empresas do nicho middle, é muito mais difícil, diante desse afastamento contemporâneo, aplicar ou implicar isso, porque isso depende ali de várias dinâmicas que, por mais que o acesso online, as reuniões online supram algumas tarefas, elas seriam essenciais para esse momento, que é justamente um momento de mudança de cultura. Em contrapartida, e quase que ironicamente, a gente se depara com toda essa circunstância do Covid, que faz emergir todo esse movimento de muito mais dados sensíveis, né? Porque ligados a questões muitas vezes sigilosas que esse tipo de trabalho comporta, vendo-se mais vulneráveis, porque as pessoas passam a utilizar plataformas e redes de suas casas, de suas residências, onde, na maioria das vezes, elas não têm o mesmo equipamento, o mesmo aparato de tecnologia, de segurança da informação que teriam dentro das empresas. Então, num momento que é mais difícil de emplacar a lei, a gente enxerga na sua essência o quanto ela é fundamental, porque outras pandemias podem surgir ou outros movimentos podem surgir que cada vez mais nos obriguem a, de forma online, circular dados, e muitas vezes sem a devida proteção ou sem o devido resguardo legal. Então, isso também traz à tona, mais uma vez, a importância da lei. E aí, no meio de todo esse cenário, as empresas também sofrem um abarroamento muito forte econômico, né? Que faz com que o budget ou as economias que estavam sendo direcionadas para um programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é um programa simples, como o Alexandre colocou aí, como o Vinícius bem colocou aí, é um movimento multidisciplinar. Por isso, exige uma movimentação de vários profissionais, de várias frentes, seja de engenharia, seja de tecnologia e informação, seja de direito. E aí elas veem os seus budgets esvaziados ou direcionados para questões agora de cunho essencial. E aí, mais uma vez, isso traz um óbice para a implementação efetiva da lei. Então, é um momento delicado, e a contrapartida é que é uma lei fundamental para também se ajudar ou nos ajudarmos socioeconomicamente a superar esse momento delicado. Isso porque, do jeito que se estava antes, efetivamente não se pode continuar. Há quem supervalore, dizendo, inclusive, que os dados são um novo petróleo. Não sei exatamente se essa comparação é a mais adequada, mas sei sim que os dados têm grande valia, e tanto tem que já é prática, e é prática legal mesmo antes da LGPD, mas é prática corriqueira, diversas empresas que vendem listagem de dados e trabalham para coletar dados e vender dados. Porque os dados não só permitem você chegar e oferecer determinadas circunstâncias a determinados indivíduos, mas hoje, sobretudo com o advento também das redes sociais e do quanto é intrínseco preencher vários cadastros para se acessar qualquer coisa, através dos dados mapeia-se as predileções das pessoas, os costumes das pessoas,
E isso passa a se ter grande valia, porque a partir disso é possível direcionar materiais, propagandas e serviços de forma bastante segmentada para aquele público que efetivamente tende a consumir aquilo. Então, a proteção dos seus dados, além de ser essencial para preservar um bem constitucional, que é efetivamente que a privacidade traduz, ela é também importante para que seus dados estejam blindados a não serem ofertados para esse tipo de empresa que pretende comercializar isso às margens da lei. Então, como eu disse, não há um impacto absoluto ou uma norma específica no mercado ou para o mercado de mineração. Mas as empresas de mineração, por exemplo, têm diversos funcionários. Isso por si só, né, já obriga as empresas a terem que resguardar ou tratar diversos dados deles próprios, né? E que são muitas vezes dados também de cunho sensível. Quando você faz uma contratação, sobretudo por uma circunstância minerária, você tem que entender circunstâncias de saúde, por exemplo, daquele funcionário que você está contratando. E como isso fica armazenado? Como isso fica à disposição do seu empregado ou não, depois, enquanto ele continua ou depois que ele sai daquela determinada empresa? E é aí que entra também o trabalho jurídico que deve ser feito para a efetiva implementação da LGPD. Porque, independentemente do negócio, se o negócio fim por exemplo, telecomunicação, que trata muitos dados a todo momento, evidentemente que os termos e contratos vão ser muito mais sólidos nesse sentido. Mas também os simples contratos de trabalhos em outras circunstâncias, como a minerária, devem e vão ter que ser revistos. Então, exige-se um revisitamento e uma reconfecção dos contratos, dos termos de aceite, de condição e, sobretudo, deixar claro para o seu empregado ou para aquele que é o titular dos dados com quem você faz negócio, que você efetivamente preserva aqueles dados, armazena aqueles dados de modo correto e que eles estão à disposição para deixar de ser armazenados quando o titular dos dados assim definir que eles devem ser descartados. Essa eletividade é uma das prerrogativas que a lei traz ao titular dos dados, e isso também deve estar previsto nos instrumentos e nas minutas e nos contratos das empresas. Então, efetivamente, é um trabalho que não é simples de ser implantado, até porque é inerente a algumas transações, sobretudo a transações, como Vinícius bem ponderou aí, ligados à administração pública, que são inerentemente públicos. E não existem respostas de como isso efetivamente vai ser tratado. Doutora Cíntia muito bem trouxe o exemplo dos tribunais de justiça, que hoje é um simples cadastro que não exige, inclusive, que você patrocine a causa ou tampouco que seja parte, te permite acessar dados de cunho não só intrínsecos àquele cidadão, que definam, ou seja, dados de documentos, dados de sua residência, mas dados absolutamente sensíveis, porque aquilo está ligado a uma lide, a uma contenda, então, inevitavelmente, diz sobre também as suas predileções, ou os seus problemas, ou alguma circunstância que ele viveu, que talvez não deveria estar imposta ou exposta lá. Claro que existem mecanismos, e sempre existiram, para tentar conferir um sigilo a isso. Mas da forma com que os sistemas são organizados hoje nos tribunais de justiça, ou o sigilo deveria ser absoluto, ou deveria ter algum outro tipo de triagem para efetivamente acessar os autos. Do contrário, efetivamente se tem acesso a tudo ali, inclusive a informações
de receita e de cunho bancário, que são sensibilíssimas ao pé da letra da lei. Então, todas essas questões, evidentemente, nos trazem preocupação e nos trazem, sobretudo, curiosidade, para entender não só como o órgão fiscalizador vai se portar, mas efetivamente como também os órgãos públicos vão conseguir se adequar a isso. Vocês bem colocaram que a iniciativa privada, de alguma forma, consegue se adequar a isso, porque tem ali uma métrica, ou melhor, mensurado os seus budgets, os seus mecanismos, as suas ferramentas, a sua quantidade de dados, a sua quantidade de funcionários, a sua quantidade de negócios e a sua quantidade de parceiros de negócio. Mas quando a gente fala da administração pública, esses números efetivamente são sazonais, oscilam, e essa métrica, e logo esse custo passa a ser muitíssimo mais alto. E como eu disse, a incompatibilidade aí, ou a curiosidade é tentar entender como questões que são inerentemente públicas vão poder ser parcialmente preservadas. Então, realmente, como eu disse, isso é muito mais um brainstorm do que necessariamente trazer respostas, porque as respostas a gente não tem. O que a gente faz um exercício para entender é que a lei é positiva, que a lei é essencial, que a lei efetivamente precisa ser aplicada. Se ela já está lapidada no seu modelo final, por conta de todos esses sopesamentos que eu acabo de fazer, não consigo afirmar em absoluto. Talvez não. Talvez ela exija aí algumas emendas, algumas adequações para efetivamente estar mais adequada à realidade. Mas que ela é essencial e ela é inevitável para um impulsionamento econômico e mercadológico de todos os setores do país, certamente. Além do que ela traz também oportunidades, ela cria, de alguma forma, um novo mercado, né? Ela traz, por exemplo, a figura do DPO, que é o encarregado que cada uma das empresas vai ter que ter para fazer esse trâmite, essa comunicação junto à agência reguladora e tratar esses dados, ser o responsável por aqueles dados. Esse era um cargo, uma figura profissional que antes não existia, então passa a existir. Isso também é um impulsionante socioeconômico, porque também ela gera oportunidades, ela também faz a economia girar. E também é uma profissão de caráter absolutamente multidisciplinar, porque ela não traz regramentos absolutos sobre a formação que aquele profissional deva ter. Então, como eu disse, eu até gostaria, mas infelizmente eu não tenho respostas para trazer nesse momento, conforme a lei for sendo amadurecida em sua implementação efetiva, certamente isso vai gerar várias outras discussões e, consequentemente, também vai nos trazer respostas. Mas o recado fundamental, e aí agora direcionado ao segmento desse evento, que é o mercado minerário, é que efetivamente as empresas, independentemente do porte que elas tenham, elas estejam adequadas. E isso não necessariamente exige um dispêndio capital absurdo. Ela exige muito mais uma mudança mesmo de fluxo, de cultura, uma implementação de metodologias, porque por mais que os dados, ou que não haja uma quantidade enorme de dados, existem dados na sua empresa, seja dos seus empregados, seja dos seus parceiros, ou seja para quem você vende o seu negócio. Isso efetivamente precisa estar protegido. E às vezes uma simples adequação no método de como você trata, armazena, ou uma revisita aos seus instrumentos e aos seus contratos, ela já torna você muito mais próximo ao cumprimento da lei e logo te protege de sanções que podem efetivamente trazer problemas ao seu negócio. E mais ainda, continua te trazendo ou te gerando uma boa reputação e uma adequação efetiva a normas de compliance mundial.
Então, eu sigo aí à disposição para quaisquer perguntas que sobrevierem. Agradeço muitíssimo aí a gentileza de terem me ouvido e, uma vez mais, pelo convite. É um privilégio sempre estar na presença da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Vitor, é complicada a situação, ela é delicada, né? Eu ia falar de um exemplo apenas com relação à aplicação da lei, né, a RGPD, lá na União Europeia, no caso específico de Portugal. Então, lá existe a aplicação da lei desde 2018, né, e Portugal aprovou em 2019 uma lei lá para o país deles em si. Então, assim, mas para os órgãos públicos, que é a grande preocupação, eles definiram que os órgãos públicos teriam um prazo de até 3 anos sem qualquer aplicação de multa, né? Porque as multas também são milionárias na lei aí europeia. Então, eles determinaram isso com relação a Portugal. Né? Antes disso, já havia algumas grandes imposições de multas milionárias e o país também não estava preparado para, acredito que ainda nem esteja hoje ainda preparado, porque se em junho de 2019 eles aprovaram a lei, estamos em 2020, então ainda eles estão no prazo dos 3 anos, os órgãos públicos, para poder fazer essa adaptação. Então, o Brasil não vai ser diferente, né? Então, o que não pode é deixar de não cumprir, de não aplicar a lei. Né? Porque senão ela vai ficar uma lei inócua, né? E a autoridade que vai fazer a regulação e a orientação, ela é extremamente importante, mas também como o Vinícius falou, ainda existe, ela é muito impalpável, né? Você não consegue ainda ter certeza do que vai ser aplicado. E aí causa uma grande insegurança, não só para as empresas em si, principalmente as grandes empresas, que 2% do faturamento no limite de 50 milhões é bastante, né? Como para os órgãos públicos, que é a grande preocupação. O órgão público é como você falou, não existe uma limitação, a lei ela não cria diferenciação, a lei vai ser aplicada para todos. E nesse sentido, o órgão público também será ele imputado uma multa, né, caso haja descumprimento. Então, você imagina um órgão, estamos aqui em 2 órgãos de classe, um dos maiores do Brasil, o de engenharia e o de advogados. Então, você imagina a sensibilidade no tratamento desses dados, né, dos profissionais envolvidos. O Tribunal de Justiça, né, quantas informações a gente, não só como os advogados, mas como as partes, né, Receita Federal, cartório, né, se você for no cartório, você pede uma matrícula atualizada, você tem lá os dados de várias pessoas, né, nas averbações. Então, os órgãos, eles vão ter que se adaptar realmente, e isso vai ser um grande desafio, né, só coloquei a questão de Portugal, porque até o doutor Alexandre vai poder falar melhor, porque é uma experiência, a gente sabe que tem a lei europeia antes da brasileira, né, tanto que a brasileira se pautou aí na lei europeia, mas ainda ela não está efetivamente ainda bem estruturada, todo seguindo, não existe ainda isso nem lá em Portugal, né? Mas obrigado novamente pela sua explanação, agradeço imensamente. E passo a palavra ao doutor Alexandre, bem técnico aí no assunto. Vamos aprender um pouquinho mais. Doutor Alexandre? Vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite em participar do webinar UOB São Paulo. Agradeço à doutora Cíntia, doutor Vitor, pelo convite, e ao Vinícius, presidente do CREA. Bem, como o Vinícius e o doutor Vitor bem disseram, será um grande desafio para todos, né? Assim como na área legal, como para a área de TI, mas eu acredito que a maturidade venha com o tempo, assim como acontece na Europa, só a maturidade, a evolução tanto da área legal como as novas soluções de TI vão trazer essas abordagens, né? Novas abordagens, novos resultados e trazer novas soluções para esse tipo de... para adequação no todo, né? Eu vou passar alguns slides, somente para ilustrar esse nosso bate-papo, e trago alguns itens que são mapeados hoje para a maturidade, que a maturidade vai trazer outras respostas, outras soluções dentro de TI, né? Eu vejo que o maior obstáculo hoje é a quebra que vai ter de paradigma das empresas e dos funcionários para ficarem aderentes à lei, né?
Por quê? Igual a doutora Cíntia diz, você vai no cartório de imóveis, você tem todos os dados ali do imóvel, dos proprietários, e isso vai ser uma quebra de paradigma, porque está todo mundo habituado a ir lá e obter todas essas informações, né? Daqui a um tempo, possivelmente, se a lei não tiver uma adequação, esses dados não vão estar mais lá. Você vai receber, mas não vai ter os dados. Talvez para ter esses dados vai ter que solicitar, e aí é a questão da maturidade mesmo e essa quebra de paradigma, tá? Deixa eu colocar o slide aqui para a gente seguir. Tá todo mundo vendo o slide? Então, vamos lá. Então, aqui, como bem disse o Dr. Vitor, eu vou até pular esse slide, porque só um pequeno resuminho da lei, né? Então, o Dr. Vitor e a doutora Cíntia já fizeram esse papel, só para a gente não perder tempo aí também. E o que muda, né, com a aprovação da LGPD, né? A lei, ela, como todo mundo já disse, ela se aplica a pessoas ou empresas, né, de qualquer setor da economia, tanto público como privado, né? A aplicação da lei, o consentimento, a proteção de dados, direitos dos titulares, obrigatoriedade de notificação, aplicação extraterritorial, especialidade sobre dados sensíveis, mapeamento, assentment sobre o tratamento de dados e o DPO, né? Isso as empresas e qualquer pessoa vão ter que se adequar dentro desse perfil que a lei hoje enquadra para poder estar compliance com essa lei, tá? Vou passar o próximo aqui. Eu vou passar bem rápido para a gente não perder muito tempo, né? A adequação vai exigir mudanças que envolvem aspectos legais, processuais, tecnológicos, de governança e de privacidade. Então, não vai existir dentro da lei, só a parte de tecnologia, de repente, que vai sofrer adequações. Não. Tanto a parte legal, processual, todo mundo, todas áreas, né, vão sofrer com a lei. Por quê? Vão ter que se adequar. Hoje, muitas empresas vão ser impactadas, né? E vão precisar implementar mudanças. Por quê? Hoje, hoje, com a lei, vai existir uma coparticipação. Então, se eu colocar os dados sensíveis de um cliente meu na nuvem, por exemplo, e a nuvem acontecer alguma invasão de hacker, alguma coisa, eu sou corresponsável com a minha nuvem, né? Com o meu provedor de informação. Então, as empresas vão ter que olhar muito mais para essa questão, não só do valor, né? Às vezes, muitas empresas olham, essa aqui é mais barata, essa aqui me oferece isso por um preço mais acessível, tal. Mas não é só isso. As empresas vão ter que olhar também a parte de segurança da informação, porque elas serão corresponsáveis com tudo que acontecer com os dados. Antes de implementar as ações específicas da LGPD, a gente sempre orienta, e aí não é necessariamente, né? Mas se você está compliance com algumas normas desculpa, passei o slide, algumas normas, né? Da TIC, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, segurança de informação, você vai ter muito mais fácil essa aproximação para estar dentro da LGPD, né? Para você estar compliance. Por quê? Existem algumas normas hoje que existem, que são a família de ISOs, né? E aí a gente entra um pouquinho na parte normativa, que rege
principalmente a parte de tecnologia da informação, a gestão de risco. O que acontece? Você tem uma abordagem maior de compliance em termos de segurança, né? Então, hoje você tem empresas, hoje que você chega no computador da empresa, você conecta o seu pendrive e não acontece nada. Por quê? Um dos maiores problemas de informação vazadas é o pessoal que, o colaborador em si, pega, conecta o seu pendrive e guarda aquelas informações, e-mails, celulares, para poder vender para as empresas de marketing, para empresas de vendas. Então, isso será vai colocar a empresa em risco, né? Então, quando a gente fala nessa parte de ISO, essas empresas que já estão adequadas, elas já estão mais aderentes a chegarem mais próximas do LGPD, tá? Mas a gente vê, igual o doutor Vinícius e o doutor Vitor falaram, muitas arestas ainda que a lei deixa, né? Então, você não consegue fechar ainda uma solução completa, muitas vezes, porque ficam ainda algumas observações e algumas informações faltantes, tá? Aqui eu vou colocar algumas premissas, né, que é a família de ISO, que eu bem disse. Elas são práticas do mercado, né, que elas fazem os controles, processos e gerenciam os recursos tecnológicos. Então, hoje, tem muitas empresas que às vezes eu visito, as empresas têm computadores alugados, né, por exemplo, trabalham com softwares piratas, não tem antivírus, e a gente olha, muitas empresas de médio porte que teriam condições de investir nesse tipo de solução, acabam caindo nessa cilada. Então, como eu sou de tecnologia, faz muito tempo que eu não vou, né? Mas você vai lá na Santa Efigênia, você olha lá, lote de computador. Aí você olha, ainda está até com a etiquetinha da empresa que era. Aquilo foi revendido, né? Vendeu para aquele pessoal. E aí o que a gente vê? Você vai lá olhar o HD, que é o disco rígido, né? É só para ilustrar. E você vê que aquele disco rígido era da empresa anterior, que foi apagado. Mas um disco rígido apagado, quem tem conhecimento consegue recuperar muitas informações anteriores. Então, aonde a gente está chegando? E essas informações, às vezes, eu cheguei já a ver servidores lá para vender. O que é um servidor? É onde você coloca todos os seus recursos, de banco de dados, de tudo isso aí. Então, de repente, o cara consegue voltar, fazer um backup daquele servidor, daquele HD, que é o anterior. Por exemplo, eu já cheguei a ver até do setor bancário, não vou falar nomes, mas de setor bancário. E você consegue, de repente, não fiz esse teste, né, porque não era o meu foco, ter o banco de dados até do banco de clientes. E aí, como é que fica isso aí? Então, são questões que as empresas vão ter que se adequar, né? Claro, a empresa pode vender o computador? Pode, desde que ela retire o HD, né? Venda sem o HD. Por quê? Isso, qualquer pessoa mal intencionada que conheça um pouquinho de informática, baixa um software na internet e consegue recuperar muita coisa. Dados sensíveis. Então, esses dados sensíveis vão ter que tomar muito cuidado, né? Então, essa família de ISO, ela vem para englobar essa parte e aí ajudar muito essa questão, tá? Mas, necessariamente, a empresa não precisa ser certificada num ISO para estar adequada à LGPD, tá? Que é um meio, quase, vou dizer aí, com pelo menos uns 80% do caminho andado, se a empresa já está adequada ao ISO, né? Principalmente o ISO família 27000. Então, ele já está adequado, mas necessariamente não é necessário a empresa se certificar para poder estar adequada, tá? Então, entrando um pouquinho aqui no compliance, né? Eu trouxe um pequeno gráfico aqui. Deixa eu só achar meu mouse aqui que eu perdi. Para a gente fazer uma ilustração, tá?
a gente criou 3 níveis aqui, né? Dentro da lei, nós criamos 3 níveis. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, que é da parte técnica, né? Então, igual eu falei, tem empresas que não têm um antivírus, o antivírus é aquele antivírus free que o cara baixa na internet, não tem atualização, não tem o firewall. Então, são coisas simples que já teriam uma empresa que trabalha com dados, ou qualquer empresa, que a maioria das empresas trabalham com dados, seja um e-mail, seja até para faturar, você pega o CNPJ da empresa para poder gerar um boleto hoje. Então, você teria que estar adequado isso, né? Então, a implementação de firewall. E aí, como o Vitor disse, o Dr. Vitor disse, hoje com o serviço remoto, o trabalho remoto, a gente não tem a mesma infraestrutura das empresas, né? Então, você trabalha numa empresa grande, você tem toda uma infraestrutura lá de firewall, antivírus, bloqueios de hacker, tudo isso aí, né? Anti-spam, uma série de coisas. E você vem para a tua casa, você não tem isso. Normalmente, você conecta numa rede Wi-Fi, tá? Com uma senha fraca, e aí dentro dessa rede Wi-Fi, o que eu digo, uma senha fraca o cara normalmente coloca lá a data de nascimento do filho, são senhas que são muito fáceis de ser quebradas, né? E aí o vizinho, ou alguém mal intencionado, consegue adentrar a sua rede e está dentro do seu computador, né? Ele dentro do seu computador, ele consegue instalar vírus, né? Aqueles malware, eles repegam os dados, você vai entrar dentro de um servidor do banco, dentro do teu Bankline, e acessa as suas informações, né? Ele consegue ser capaz até de criar aqueles teclados virtuais que hoje a gente usa no banco, né? Para poder captar os teus dados. Aí você fala, mas eu tenho token. Não, tudo bem, você tem o token. Mas quando você digita lá, ele consegue captar esse token, e aí dentro da sua sessão, que é a parte de que você está dentro da tua página do banco, você está dentro do token. E aí ele consegue manipular algumas informações, né? Então, essa parte que a gente está trabalhando online, se você pesquisar na internet, o que tem de pessoas reclamando que foram invadidas, o que se vê muito hoje é a parte do WhatsApp, né? O pessoal perdendo o WhatsApp realmente. E aí ele sai mandando para todo mundo, opa, doutora Cíntia, você pode, meu carro quebrou, você não me pode emprestar R$100, doutor Vitor. E aí tem as pessoas inocentemente, poxa, foi o Alexandre que pediu, tal, acabam fazendo essa movimentação bancária, acabam perdendo, ou às vezes acabam até perdendo o celular, porque ele já pegou também o teu contato, já faz o mesmo trâmite, né? E uma ação fácil de fazer é a verificação dupla no celular, né? Onde você coloca uma senha a mais. Então, isso, só se ele tiver a senha, ele consegue captar. Então, muitos celulares não têm isso, né? Então, para você ver, é uma coisa tão simples hoje e a gente acaba pecando, tá? E aí, dentro do compliance aqui que a gente coloca desses 3 níveis, tem a parte de gestão, que é a parte de criação de políticas e processos de segurança. E aí que eu falo que é a quebra de paradigma, né? A gente estava habituado a criar, a empresa tem aquele RP funcional, tal, que tem toda a política de LGPD já adequada, maravilhosa, e aí tem o funcionário colaborador, que ele tem acesso, ele pega aquelas informações, joga dentro de uma planilha que é mais fácil dele manipular e coloca na rede. Aí eu, que não poderia ter o acesso, vou ter o acesso. Alexandre, opa, mal intencionado, vou lá, pego aquilo e vendo lá na Santa Ifigênia o banco de dados de 100 mil clientes, com e-mail, celular e CPF, né? Que é o que a gente via sempre. Tá certo que o e-mail marketing também vai mudar, as empresas de marketing digital também vão ter que se adequar a isso, né? Mas já é um processo
contínuo, né, de quebra de paradigma. Desde do cara não usar mais aquela planilha dele, ou se usar, ter a segurança, né, aquela segurança daquela planilha, não colocar em qualquer lugar, e também as empresas de marketing digital que usam esses meios, né, que muitas vezes eles captam os leads que são chamados hoje, que seriam os contatos, na internet, mas não avisam para que vão fazer. Eu estou te dando um e-book, mas você me coloca o teu e-mail para mim poder te mandar esse e-book, né? E eu não sei o que é feito com esse e-mail, com o telefone celular, com o nome. Então, muitas pessoas colocam ali e acabam sendo surpreendidas com ligações, com e-mails indesejados, com informações que são captadas, né? E aproveitando o ensejo que a gente fala de sites, hoje muitos sites, quem já não entrou dentro do Magazine Luiza ou Casas Bahia para fazer uma pesquisa, e aí de repente você começa a receber e-mails daquilo, e você nunca se cadastrou há muito tempo atrás, ou até mesmo entra no outro site, você começa a ver aquelas informações, aquela mesma geladeira que você olhou em outros sites, né? Que é o chamado remarketing. Isso é tudo a questão dos cookies, que a gente chama. Então, todos os sites vão ter que avisar, olha, eu trabalho com cookie. Você aceita entrar no meu site assim? Então, todos os sites têm que ser adequados. Formulários também adequados. Certificado de segurança do site. Então, são algumas adequações que você vai tendo, tanto parte técnica quanto parte gestão, que terão que ser feitas em conjunto, além da parte técnica, né, que é o pessoal lá de TI que programa, o pessoal de TI que cuida de rede, como na parte de gestão da empresa. Tá? Aí temos também o terceiro nível, que é a parte de governança, né, onde normalmente se gera um plano diretor de privacidade, né, gerados os riscos, gerados relatórios com KPIs, e aí essa governança tem que ter uma melhoria contínua também, porque senão você acaba saindo alguma emenda dentro da lei, alguma modificação dentro da lei, e você acaba ficando para trás, e aí de repente você é autuado porque você não fez a melhoria do seu processo, né? Então, a gente levantou alguns pontos aqui, colocou, somente para ilustrar essa parte do compliance dentro das áreas, né? É uma coisa que se usa muito, e aí a maioria é o servidor de arquivos, né? Então, como vai funcionar esse servidor de arquivos, né? Que são chamados file servers. Os backups, como vai funcionar, né? Eu vou ter que vou guardar num pendrive. Onde eu vou guardar esses backups? Porque tem muitos sistemas que estão ali, precisam de backup para qualquer tipo de problema, uma invasão, uma reconstrução ali daquele banco de dados. Onde vão ser guardados isso aí? Então, são tudo informações que as empresas vão ter que, dentro da governança, né, que é esse plano diretor de privacidade, a criação de políticas e processos, aonde vão ser guardados e como vão ser classificadas essas informações, né? Aí, passando para o próximo slide, nós temos aí o mapeamento que a gente identifica de algumas empresas que já começaram a fazer a implementação, e aí a gente já parte para o final. O que anda acontecendo no mercado, né? As empresas, o que a gente anda vendo aí que as empresas acabam pecando, né? Muitas empresas não têm dado a devida importância à lei, né? Então, hoje, é só daqui um ano que eu vou ser multado. Então, não vai entrar, é tempo de pandemia. E aí a lei está aí, né? Tá certo que vão haver as notificações, mas aí quando começar a pegar no bolso, aí vai começar aquela reclamação, né? Mas por quê? Porque eu não dei a devida importância à lei, né? Mesmo com todas as arestas, toda aquela maturidade que a gente ainda precisa da lei, as adequações nas empresas, a gente precisa dar a importância, as empresas precisam dar a importância para a lei, para começar a adequação. Senão, daqui a pouco, acontece muito com TI, né? Aos 45 do segundo tempo, o cliente te liga e fala, olha, sabe aquela lei lá? Eu falei, sei, então, eu preciso me adequar. E aí começa
aquela correria, né? Em TI, eu já adianto para vocês, não existe aquela previsão, vamos fazer um cronograma certinho, daqui um ano a gente está implementado. Dificilmente alguma empresa, a não ser empresas muito grandes, multinacionais, que já também, para participar do mercado brasileiro e europeu, já estão adequadas com a lei da Europa, né? Ou a lei americana. Já estão bem adiantadas, mas as empresas que não fazem esse tipo, não são multinacionais, ou não exportam, ou não trabalham com alguém lá de fora, vão empurrar com a barriga, a maneira grosseira de falar, até os 45 do segundo tempo. Né? E aí começa aquela correria, e aí vira o caos. Né? Você acaba conseguindo adequar, mas não consegue fazer todos os processos como deviam, e aí começa a dar problemas. Tá? Outro detalhe que eu vejo é focar apenas na parte técnica. Né? Então, o pessoal chama a equipe de TI, que tem um cara que está estudando lá para ser DPO, mas não chama o corpo jurídico para trabalhar junto. Então, eu vejo muito isso aí, e às vezes eu vou prestar consultoria, a gente vê todo o mapeamento tal, e aí você vê algumas arestas faltando. Tá, mas esse aqui o seu corpo jurídico não fez essa análise? Aí um olha para a cara do outro, quem que vai falar? Né? E o chefe sempre fala, né? Fala, não, a gente não envolveu ainda eles. Então, é uma parte que envolve tanto a parte legal como a parte técnica de tecnologia. E muitas empresas eu vejo, e aí a gente tem que chamar o pessoal do jurídico da empresa, ou uma empresa contratada, para quê? Para poder analisar o que vai ser feito e aí dar andamento dali para frente. Uma ferramenta que a gente acha indispensável é para gestão de identidade, né? O que é essa gestão de identidade? Dentro da própria organização, acaba acontecendo... Deixa eu pegar aqui. Travou para mim. A violação com cyberataques, ou até mesmo aquela questão do pendrive do colaborador ir lá para criar sua planilha e acaba esses vasos vazando. Né? É um ataque que a gente chama interno. Né? Não chega a ser um ataque hacker, mas é um vazamento de informação que eu acabo possibilitando, tanto para o hacker, né? Porque às vezes o cara pega aquele pendrive, eu vou levar para casa essa planilha também para poder fazer e amanhã eu trago. Né? Então ele tem que fazer alguns tratamentos. Então essa é a gestão de identidade, saber quem tem acesso a essas informações e quem pode ter acesso, né? E fazer o controle disso aí. Então a gente vê que é um dos itens primordiais, né? Uma das bases aí da LGPD. Quem pode ter acesso à informação? E a gente vê muitos projetos não sendo com essa pauta, tá? Uma outra coisa também é não definir um responsável pelos dados, né? Quem que vai ser quem que é o colaborador da empresa que vai estar ali responsável por todos os dados, ele que vai controlar, ele que vai analisar a lei, opa, estamos compliance com a lei, olha, desviamos aqui, que é a figura do DPO, né? Então, tem empresas que não está nomeando, porque assim, dentro de um projeto de TI que eu vejo, a primeira coisa é o corpo jurídico e o DPO, né? Para fazer o estudo, que o DPO vai ter que conhecer a empresa como um todo. Onde estão os dados sensíveis, aonde que tem que ser abordado aquelas informações, e eu vejo muito não acontecer isso, né? E aí dentro da lei a gente tem uma figura que é o DPO, para ser o responsável por isso. Então a gente vê muito também acontecer nas empresas, aí eu não sei se é questão de custo, de contratar alguém ou de formar algum funcionário para que seja esse responsável, né? E aí dentro dessa formação do responsável também tem que ter, vamos pôr entre aspas aí um backup, porque aquele funcionário pode sair da empresa, né? E aí como é que fica? Porque aí você perde aquela figura que tem toda aquela base de conhecimento.
E aí não ter aquele que a gente estava falando, o programa de reciclagem, né? Muitas empresas colocam um início, um meio e um fim ao projeto de adequação à LGPD, né? E ele é cíclico, né? Ele vai mudando, a empresa também sofre constantes transformações, né? Muitas empresas abrem outros mercados e aí dentro daqueles mercados elas tratam com mais dados sensíveis. Igual eu disse na fala anterior, o quadro de colaboradores pode ser alterado. Como que é feito isso? Então, é um plano contínuo, né? A LGPD, você pode ter o processo de aderência à LGPD, que tem um começo, meio e fim, porém, você tem que fazer um programa de reciclagem, né? A empresa tem que estar ali sempre em movimento, sempre se atualizando, porque a própria empresa nunca para, porque se ela para, a gente estava falando, com a pandemia, só um exemplo, com a pandemia tinha muitas empresas que não davam muito valor às mídias sociais, não tinha lojas lojas virtuais, não tinha um site adequado para o mercado dela. Com a pandemia, viu-se a necessidade e começou-se uma corrida frenética para poder, eu não tenho site, vamos fazer, eu não tenho e-commerce, eu posso vender pela internet e tal. Então, quebrou-se também um paradigma, né? Há tempos atrás, onde a gente imaginava que nós estaríamos fazendo um webinar agora, era uma tendência, mas uma tendência muito morosa, que já antecipou, acho que uns 10 anos, né? Porque tudo, você faz reuniões, você faz palestras, você faz cursos hoje, e a maioria dos cursos, por não poder ter aquela presença, é tudo online. E aí as empresas também viram essa tendência, começaram a correr, né? Então, houve uma mudança dentro do cenário da empresa também, que ela participou agora, começou a participar e entrar na era digital. Eram empresas analógicas, assim como a gente falou que existem muitas áreas do setor público que são analógicos, né? Não tem, talvez, a velocidade de uma empresa privada, porque a empresa vai ter que entrar na parte online, porque senão é uma questão de sobrevivência, principalmente em tempos de pandemia, e aí daqui para frente, como que vai ser o cenário, como que vai ser essas vendas, vou conseguir vender mais online, eu tenho que estar presente. Então, você já mudou, você já transformou a sua empresa, e se hoje você estava compliance LGPD, com esse cenário que você entrou na parte digital, você está compliance ainda ou ainda falta algumas adaptações? Então, esse plano de reciclagem, ele tem que ter contínuo dentro da empresa, até para poder sempre estar aderente, né? Então, aí a figura do DPO e uma equipe que seja que venha sempre analisar os processos dentro da empresa, esteja sempre ligada e antenada aí com os movimentos estratégicos da empresa, estratégicos e táticos da empresa, tá? Chego ao final aqui, desculpa se foi um pouquinho mais estendido, eu agradeço a oportunidade aí de poder falar para os senhores e para todo esse público, e doutora Cíntia, dou finalizado, tá? Aqui seguem os meus contatos, caso alguém precise entrar em contato, tá aí meu e-mail, tá? É só mandar e-mail, a gente se conversa, ou estou à disposição para algum tipo de pergunta, tá? Obrigado. Está autorizado o fornecimento das informações? O meu está. O seu está? Então tá bom. Alexandre, muito obrigado, foi muito esclarecedor. A gente tem tantas questões, né, ainda para serem definidas. Enquanto você falava, eu lembrei de duas situações. Tem um site que se chama Empresômetro, né? Então você consegue ter acesso, você faz um pagamento, você consegue ter acesso a diversas informações de empresas, dos seus sócios, telefones, você tem diversas informações. Então, conforme você vai querendo informações, você vai lá e faz um pagamento. Então, são empresas que não sei ainda como que vão se adequar, porque a finalidade dela é exatamente o fornecimento de informações. Vender informação.
E outra questão também, com a questão dos computadores, em se tratando de órgãos públicos, já passei por algumas situações quanto à licitação, por exemplo, né? Ou até mesmo quando a empresa, o órgão público vai fazer a troca dos computadores, eles fazem um leilão, né, que é o tipo lá da licitação, ou então uma alternativa seria, porque realmente essa questão do HD é extremamente importante. Uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, ela restaura o HD, né? Sim. Então, alternativamente, fazer no edital da licitação uma cláusula de que a empresa que for a vencedora, né, terá que fazer o recolhimento desses computadores que serão substituídos, e aí fazendo a reciclagem, destinação do material, e aí vai ter que verificar essa questão do HD realmente, porque são dados sensíveis, seja da própria administração pública, né, dados internos, financeiros, de funcionários, como foi falado aí, como também de informações de terceiros, né? Então, isso mesmo. Importantíssimas, que eu acho que o Vinícius aí que está concorrendo novamente, né, Vinícius, vai ter que pensar, né? Eu tenho um grupo de trabalho já desenvolvido lá no CREA São Paulo, então a questão de inteligência artificial, né? Quem serão os responsáveis? A Patrícia, no livro dela de Direito Digital 2.0, fala sobre isso. Então, é extremamente importante que a gente trate dessas questões e para penalizar apenas aqueles que realmente infringirem aí a lei, né? Sim. Existe apenas uma pergunta que eu acho que eu vou direcionar para o Dr. Vitor, da Sônia Matalk. Por favor, Sônia, se eu falei errado, me corrija, tá bom? É o seguinte, fiz uma solicitação de exclusão de dados junto a uma empresa da internet e ela me disse que o Google precisava de 90 dias para efetivar a exclusão. Isso está correto? Tenho que esperar por esse tempo? Na verdade, é uma consulta, né? E aí, doutor Vitor? Essa pergunta da Sônia é bastante interessante. Eu estava atento mesmo e ia responder oportunamente. Isso, inclusive, vai no sentido do que a gente falou das brechas legais, né, que acabam não corroborando para um entendimento absoluto da lei. Isso porque a lei, ela deixa em aberto o prazo. E sempre que uma lei deixa essas questões de cronologia e tempestividade abertas ou direcionadas a uma questão subjetiva, ela fica perigosa e gera uma brecha. A lei, ela fala em prazo razoável para esse direito de esquecimento ou de exclusão. Acontece que prazo razoável é um conceito, infelizmente, subjetivo, porque para se equacionar um prazo razoável, os envolvidos devem ser razoáveis. E se houvesse efetivamente uma razoabilidade absoluta, sequer precisaria existir lei. Então, qualquer lei que deixe essas questões cronológicas abertas, ela gera um problema, ela gera um perigo de hermenêutica, de axiologia, porque são muitos valores envolvidos quando se trata em termos abertos assim de razoabilidade. Então, quando o provedor aponta para ela 90 dias como prazo razoável, me parece, e aí eu vou dar a minha opinião, que 90 dias é um prazo razoável para esse tipo de situação, pelo menos nesse momento, em que ainda as empresas e os provedores também estão num procedimento de adequação. Mas depois de um tempo de maturação da lei, talvez 90 dias não seja um prazo razoável para uma exclusão de cadastro que deve estar atrelada a um sistema informacional seguro e que logo ele deve ter uma resposta rápida. Então, certamente é mais um ponto que gera discussões e, sobretudo, que deixa brechas para gerar discussão, né? Não é uma crítica ao legislador, mas talvez poderia se ter deixado essa situação mais fechada, com um prazo efetivamente definido, porque isso efetivamente dá motivos para gerar leads, para gerar discussão e para gerar fomento de demandas, o que absolutamente é algo sempre negativo. Então,
Fato é que a pergunta dela é muito boa, mas não tem uma resposta absoluta, porque ela está ligada a uma questão subjetiva, que é de entender o que é razoabilidade e o que seria um prazo razoável para isso. A gente tem a questão, por se tratar da Google, é uma empresa que não é brasileira, né? Então, eles já teriam que ter eu acho que 90 dias para a empresa, talvez, fazer isso, sabendo que ela já tem que se adequar a uma legislação, né, de outro país. Eu acho que essa razoabilidade aí deles, eu acho que é um pouco excessiva, né? Mas a gente está no Brasil, então, como a lei apareceu agora, né, está em vigência agora em agosto, então a gente teria que realmente ter essa paciência para poder, assim como outros sites também, né, Jus Brasil, esses outros sites que disponibilizam informações pessoais. Só mais uma pergunta do Camilo, né, que ele fala escritório de contabilidade que lida com muitas informações sensíveis, como será? Promoções no comércio, tipo Guaraná, que você tem que cadastrar com todos os dados, portaria de edifícios, como fica? É assim, Camila, como o Dr. Vitor havia informado, né, são questões que as empresas elas terão que se adaptar, como o próprio o Alexandre também informou, e a utilização desses dados de forma não autorizada levará aí a essas instituições, a essas empresas, a responsabilização. Tá? Então, serão formulários, o Alexandre colocou a questão no próprio site de ter informação do cookie, você acessar, você clicar, falar sim ou não. Quem não possui um site para poder ter essa facilidade de você fazer responder, né, sobre a utilização dos seus dados, terá que proceder de outras formas, né, um formulário, escrever que está ciente, enfim, são questões que aos poucos as empresas terão que se adaptar e no prazo aí determinado na lei, e a gente vai ter que seguir, né? Senão sofreremos aí uma avalanche de ações no judiciário por utilização indevida de dados pessoais, tá bom? Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, deixa eu só verificar. Alexandre, perguntaram se você pode liberar a sua apresentação, para que todos... Posso sim. Pode? Ok. Então, respondida aí para... Quem que tinha perguntado? O pessoal está falando que precisa de um curso. Realmente, precisamos de um curso referente a esse assunto, né? Mas são questões realmente delicadas, podemos fazer um outro evento nesse sentido. Principalmente se tratando, que era o foco da nossa palestra, da nossa apresentação aqui, a parte ambiental, a parte de mineração, e que aí não foge também do que foi discutido, porque são questões que todos terão que se adaptar, terão que desenvolver essa segurança, tanto para si, né, para o órgão público, quanto para os terceiros, e estamos nessa fase, né, toda ajuda e paciência nesse momento de adaptação. Eu agradeço imensamente aí a presença do Vinícius, eu sei que ele está com uma agenda extremamente lotada, decorrente da eleição aí do CREA. Alexandre, muito obrigada, foi muito proveitosa a sua explanação, bem técnica, viu? E Vitor, mais uma vez, parceiro nosso, membro da comissão também, agradeço sua explanação. Eu agradeço a todos, a palestra ficará, vou pedir para o Alexandre enviar ou pode até, não sei se você consegue já disponibilizar lá no chatzinho, Alexandre, e aí já fica disponibilizado para, deixa eu ver se tem como. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que é no outro, no QIA, também não consegue, mas aí faço o seguinte, a gente coloca, você manda para a gente, eu peço para o pessoal disponibilizar para quem solicitar. Combinado. Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos os participantes, encaminho o e-mail que o pessoal da OAB, os participantes, encaminhem o e-mail de quem quiser a palestra do Alexandre, será disponibilizado, e o certificado também, tá bom? Disponibilizem aí o e-mail que será encaminhado para vocês. Muito obrigado a todos, uma ótima semana.
Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado. Vinícius, Tchau. até breve. Tchau, obrigado, Obrigado, Cíntia. Até Vinícius. mais. Tchau. Prazer. Tchau, Cíntia. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre. Tchau.